Deixa eu dar só um exemplo, Celso, rapidinho para vocês. Claro. Há 4 anos atrás, aqui no Rio, o Leonel Brizola Neto, ele era vereador, neto do Brizola. Já era vereador, estava no seu terceiro mandato. Nesse terceiro mandato, eu tive o prazer de ser convidado a contribuir com ele. E, o Luiz, tu tem que trazer o Leonel aí para falar no teu canal. O Leonel é um cara fantástico. Não é Muito porque bom. é neto do Brizola, não. Porque ele é fera, brabíssima. Brabíssima mesmo. Ele é tiro, porrada de bomba. E aí, eu estava contribuindo com o Leonel quando teve. Isso que eu vou falar está na imprensa aí, vocês podem procurar. Ele tinha saído do PDT, brigado com os rumos do PDT à direita e estava afiliado ao PSOL, né? E tinha os embates internos dele com o PSOL, natural, porque ele é um cara brisolista, tem essa pegada do nacionalismo, né? E o PSOL, alguns setores do PSOL aqui do Rio tinham dificuldade com isso, mas era uma coisa que não impedia ninguém de trabalhar. E aí teve aquele momento onde o Kim Jong-un encontrou o Trump e acertaram ali que ia ter uma distensão. O Trump nunca cumpriu nada que prometeu o Kim Jong-un. Logo depois daquilo, houve uma ameaça à Coreia e foi na época que o Kim Jong-un testou lá o Hwasong lá, mas deu uma entrevista e se comprometeu com a paz mundial e disse que a Coreia só estava desenvolvendo as suas armas com medo de ser atacada. E citou o exemplo da Líbia, citou o exemplo do Iraque. Falou, bom, se nós não tivermos armas, nós vamos acabar destruídos. Nós não queremos destruir ninguém. No gabinete do Leonel, um grupo de pessoas, entre elas eu, tiramos que o Leonel poderia fazer uma moção de apoio ao processo de paz e uma moção para o comandante Kim Jong-un. Entramos em contato com o Lucas entrou em contato com o embaixador. O embaixador saiu de Brasília, veio ao Rio de Janeiro dar uma entrevista para a TV da Câmara Municipal de Vereadores, e o embaixador maravilhado, que lá na Coreia eles conhecem a história do Brizola. Porque o Brizola recebeu aqui o pai dele, ou o avô dele, numa das vindas aqui, perdão, um representante da Coreia, mando do avô dele aqui, ou foi o pai, não sei, trouxe um livro para o Brizola. E o Leonel pegou o livro, autografado, e levou para o embaixador ver aqui, esse livro aqui do Kim Il-sung, o governo da Coreia mandou para o meu avô. Eu tenho guardado. E aí, beleza. Daqui a pouco, eu acho que foi esse Guga Chakra, não sei, um filho da puta desse aí, estampou, vereador Brizola apoia guerra nuclear, e aí aquilo foi viralizando na imprensa, Globo News. O PSOL propôs expulsar o Leonel. Tu acredita nisso? Me lembro disso. Aquela mulher lá do Sul, que é do PSOL, vou lembrar o nome dela. Luciana Genro. Luciana Genro. Luciana Genro. Era a que mais gritava contra o Brizola. O Brizola falou, mas eu dei uma moção pelo processo de paz. E aí entrava ao vivo a Globo News atacando ele, os jornais, e ligavam para a direção do PSOL dizia que era um absurdo, que não concordava. Olha, aquilo gerou um problema tão grande, tão grande, tão grande, que o Brizola ficou, eu lembro dele assim, triste no gabinete, e o Leonel falou assim, os caras não conseguem entender que a Coreia é nossa aliada na luta contra o imperialismo. Eu falei, Leonel, eles não sabem o que é imperialismo. Eles não reconhecem a existência do imperialismo. Eles estão dispostos a consensualizar com o identitarismo barato e rastaquera das ONGs de Washington. Por isso que eles não entendem isso. Por isso que, para esses setores da esquerda, você e o Kim Jong-un não servem.
porque vocês atrapalham o trânsito dessa New Left nova-iorquina. E ele apanhando de dentro do partido. Aí teve ele ligou lá para meia dúzia de dirigentes, deu uma esculhambada lá, aí abafaram o caso, não ia expulsar, iam fazer um desagravo a ele, e aí ele falou que se fizesse isso ele saía do partido e tal. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ele comprou a briga dos taxistas contra a Uber. Primeiro vereador no Brasil a pedir uma CPI contra a Uber. Eu tenho os documentos aqui comigo. Sabe o que o Brizola descobriu? Que a Uber já operava no Rio de Janeiro há não sei quantos anos e nunca tinha pago R$ 1 de imposto. Ele chamou para uma audiência pública o secretário de Finanças e ele perguntava assim para o secretário de Finanças: o senhor tem que sair daqui preso. Como é que o senhor tem uma empresa multinacional aqui no Rio que está destruindo o transporte público, gera dumping social, escraviza os motoristas, aumenta a poluição, aumenta o densamento urbano e o senhor não cobra R$ 1 de imposto? Você acredita que a esquerda toda ficou contra ele? O PSOL ficou contra ele? Ficaram a favor da Uber. Isso aí aconteceu aqui em Porto Alegre também. O Celso vai lembrar. Quando a Uber entrou aqui com toda a força, teve uma grande discussão, os taxistas indignados, né? E a nossa esquerda ficou com a Uber, não ficou? Não, é progresso. Ô, Luiz, aquela no outro história. dia eu fiz uma fala aqui da Uber. Veio 2 ou 3 lá no meu canal dizer para mim que os taxistas formavam monopólio. Eu falei, pô, que sacanagem. O taxista, ele é autônomo, ele recebe uma concessão do município, o táxi faz 3 vistorias por ano, a vistoria do Detran, do relógio do IPEM e a da Secretaria Municipal. É uma parceria público-privada. O taxista tem a regra de manter o veículo dele limpo, organizado e sinalizado. O taxista tem na carteira, exerce atividade remunerada, tem que fazer um curso para ser motorista de placa vermelha. E o taxista não tem monopólio nenhum, ele sofre a concorrência do ônibus, das barcas, do trem, do metrô. E é um autônomo. Ele é um autônomo. Chamar esse cara de exercer monopólio, está de sacanagem. Eu estou te falando, pegando um gancho do que o comandante falou, esses setores da nossa esquerda que estão mais preocupados com o que diverge do que o que converge, esses setores vão ter muita dificuldade de entender o que é o imperialismo. Porque ou eles são equivocados por falta de leitura, ou são equivocados porque estão na levada, essa levada gostosa do parlamento ou de ONG. Entendeu? Essa teta gostosa que congela você. Essa turma vai ser difícil. Essa turma é difícil. Porque você deixar de apoiar o táxi, que é um produto 100% nacional, para tu falar para mim que é a favor de Uber, a precarização da mão de obra ao extremo, a desregulamentação do transporte individual de passageiros. Quando que modernidade é encher as ruas da cidade de carro, pagando um salário de fome para os motoristas do Uber? Você vê que o poder do imperialismo é tão grande que até hoje o Lula não conseguiu obrigar a Uber a assinar a carteira dos seus motoristas. Se você abrir uma birosca, se tu abrir uma papelaria aí, tu tem que mandar assinar a carteira do teu trabalhador. Agora a Uber é uma multinacional, vem aqui, só no Rio de Janeiro 300 mil carros, cheio de trabalhador precarizado. Então é isso que o comandante falou. Enquanto nós não tivermos uma política de frente, que a gente não consiga entender o nacional, que a defesa do nacional converge essas pessoas. O polo que vão aglutinar esses que o comandante falou, esses convergentes, é a defesa da nação. É a clareza do que é império versus nação. Tem turma que não entende isso. Só que esse setor na esquerda hoje ele é majoritário. Nessa esquerda que aparece, nessa esquerda do parlamento. A esquerda que está dura, que está fazendo trabalho de base, que é séria, que é guerreira, que está lutando, ela entende isso. Mas ela, pelas dificuldades naturais
da sociedade, às vezes tem um processo lento no avançar da sua caminhada. Porque, além de fazer uma discussão séria, não tem recurso.